paz esteja em todos nós, agora e sempre. Estávamos falando, caros amigos, a respeito da necessidade da prece. Há pessoas que não rezam, que não oram, né? Mas há necessidade sim. E o irmão Ramatiz está explicando o que acontece, como nós devemos nos proceder para variar, né? E ainda bem, né? Que assim é como se fosse uma bússola na nossa vida, essas orientações. Já vamos direitinho no lugar que tem que ir e fazer o que tem que ser feito. A oração também pode ser mobilizada como um recurso positivo de segurança e defesa do corpo físico. A oração, embora constitua uma atitude de sublimação espiritual, não pode livrar os homens das agressões e hostilidades dos malfeitores do vosso mundo. Inúmeras criaturas de vida santificada foram trucidadas no momento que proferiam a mais fervorosa prece. Paulo foi decapitado quando orava. Os mártires do cristianismo sofreram o massacre mortal das feras dos romanos, enquanto interligavam-se pela força emotiva da prece e dos cânticos excelsos de renúncia à vida humana. Jesus, o divino amigo, enquanto os algozes lhe perfuravam as carnes com os espinhos e os cravos do martírio, comungava na mais elevada prece de amor ao Pai. Giordano, Bruno, João Hus, Estevão, Joana d'Arc e outros, apesar de suas rogativas fervorosas a Deus, não puderam livrar-se das chamas que lhes torravam a carne no suplício das fogueiras. Embora a prece seja um admirável processo de dinamização das forças angélicas do espírito imortal, não pode imunizar o homem contra os efeitos ofensivos e destrutivos das leis que estejam vigorando no mundo material. Nem mesmo Jesus violentou tal princípio quando deixou esclarecido que ele não viera ao mundo material perturbar suas leis comuns. Aliás, se isso fosse possível, então o ser humano só se devotaria à prece pelo interesse de proteger o seu corpo físico. No entanto, desde o berço, ele cuida de proteger-se contra as intempéries e demais hostilidades do meio onde renasce, por determinação kármica. Cumpre-lhe sobreviver na carne a maior cota de tempo possível, a fim de melhor purificar a sua consciência espiritual, devendo, portanto, zelar pela saúde do seu corpo. A oração catalisa as reservas espirituais do homem, assim como o imuniza contra a interferência dos maus espíritos e dos pensamentos daninhos. Em consequência, a harmonia espiritual que é ensejada pela prece também proporciona ao corpo carnal melhores condições de equilíbrio
nervoso e harmonia fisiológica. No entanto, pela tradição histórica sertaneja, soubemos de facínoras e guerrilheiros que tinham o dito corpo fechado, graças às simpatias, rezas e orações misteriosas que eles conduziam consigo, as quais, além de protegê-los contra os seus inimigos, também os livrava de acertarem contas com as autoridades policiais. Que dizeis disso? Tal acontecimento resulta da convocação de energias subvertidas do mundo astral inferior. Concluiu, dos espíritos satânicos que, por intermédio de seus bruxos e feiticeiros, sediados na carne, operam em favor de súditos afins, proporcionando-lhes a imunização, o corpo fechado, isto é, um circuito forte de magnetismo inferior. É mobilização de cargas astralinas agressivas concentradas no campo magnético denso, sustentando a cortina de fluidos animalizados em torno do protegido. Para o êxito de tal símbolos, recursos hipnóticos, substâncias odoríferas agrestes ou mesmo apetrechos de um uso pessoal do mesmo. Depois, submete tais coisas a baixa frequência vibratória, dentro da lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. E através de exorcismos, liturgias diabólicas, rituais bárbaros, compõem uma atmosfera fluídica, isolante ou refratária em torno dos seus adeptos e dos seus pupilos. Assim como a lente sob o sol concentra-lhe os raios, formando um foco luminoso, o calorífero de maior potencial, esses magos negros fazem convergir as forças primitivas ou maléficas sobre os objetos, coisas e criaturas a serem alvejadas pela magia negra. Malgrado possam imobilizar energias inferiores para a proteção dos seus comparsas na matéria, num outro sentido, também lhes invertem os polos magnéticos e, em vez de promover a tradicional corpo fechado, hostilizam desafetos, enfeitiçam criaturas atendendo solicitações de vingança e semeiam nas vítimas enfermidades e perturbações. Assim, a mesma carga de fluidos inferiores que lhes serve para a segurança dos apaniguados das trevas, eles também podem usá-las para fins maléficos contra os que lhes são antipáticos. Em verdade, esse processo de magia que até pouco tempo eram considerados superstições, fetichismos e lendas, a ciência moderna atualmente já o estuda e o experimenta à luz dos laboratórios e verifica que os inacreditáveis fenômenos sobrenaturais que sofriam a repulsa das mentes científicas hoje já se explicam satisfatoriamente sem violentar os padrões científicos do equilíbrio planetário. A bomba atômica veio comprovar a veracidade das historietas infantis, onde os gênios e as fadas desencadeavam forças
que destruíam coisas e cidades. As ondas eletromagnéticas emitidas pelas correntes d'água subterrâneas, os veios de chumbo, cobre, os demais metais. Hoje já dispõem os cientistas a favor do evento científico de radiestesia. As ondas ultracurtas cerebrais confirmam a realidade inconteste da transmissão telepática. O estudo da radioatividade surpreende pelo poderio do átomo, a identificação das emissões etéricas, das auras das coisas, dos seres, e firma a realidade dos tradicionais registros acásicos, tão citados nas obras ocultistas do Oriente, e comprovam a psicometria tão conhecida dos monges e yogas da velha Índia. Vejam bem, quanta coisa, quanta explicação. O raio laser, o raio laser, desculpa, gente. Eu acho que não dá mesmo para prestar muita atenção. Raio laser, o radar, o neutrino, o controle magnético remoto, as ondas que estão na desintegração atômica, a microfotografia eletrônica da luminosidade irradiada pelos tecidos, pelos vegetais e animais, a matéria transformando-se em energias e vice-versa, são descobertas que a ciência hoje domina sem equívocos. No entanto, foram fenômenos espantosos e tidos como absurdos no tempo dos nossos bisavós. Assim como já existe trajes de proteção de vidro à prova de balas, em breve o homem também poderá garantir-se com um corpo fechado ou campo magnético defensivo contra as investidas e as más intenções alheias. Vai ser bem interessante, porque não tá fácil, né? E sem parafrasearmos a obra de Wells, não tarda a vestimenta eletrônica que tornará os homens homem invisível, a visão comum, quando assim o desejar, mesmo para fugir dos seus inimigos. E por aqui vamos parando, que é uma longa falação, palavreado, e torna-se cansativo para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Então, para outra ocasião, continuaremos falando sobre esse mesmo assunto.